Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos mais uma noite reunidos na presença do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 34. Por favor, abra aí a sua Bíblia no Salmo 34. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos aqui do Salmo. Amém? Todos acharam? Vamos ficar em pé, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Nossa versão aqui é Nova Versão Internacional. E diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Só até aqui, gostaria de que você imaginasse, né? O que você já provou, que você achou muito bom. Você pensasse, né? Às vezes você pensa em algo que você provou, às vezes algum passeio que você foi, algo que você comeu, né? O salmista diz que ele provou do Senhor, né? Ele provou da presença de Deus. Moisés, quando foi à montanha, ele provou da presença de Deus, né? E lá ele permaneceu. Josué muitas vezes ficava ali ao pé do monte, querendo também desfrutar da presença do Senhor. É que nós possamos desfrutar da presença do Senhor, provar do Senhor nessa noite, né? Derramar o nosso coração, a nossa alma diante do Senhor, que nós possamos nesta noite de verdade desfrutar do Senhor. Desfrutar desse culto, fazendo desse momento um momento de alegria para o nosso coração e para o coração do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós iniciamos, Pai, esse momento de culto com gratidão no nosso coração. Assim como o salmista, meu Deus, que diz que há alegria, Senhor, na Tua presença. Assim como o salmista que diz que nós devemos proclamar a grandeza do Senhor, buscar ao Senhor, que certamente nós teremos resposta. Assim como o salmista que diz que o Senhor nos livra das nossas tribulações, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai, para oferecer um culto ao Senhor. Estamos aqui com o nosso coração aberto diante de Ti, Senhor. Queremos nesta noite desfrutar da Tua presença, queremos nesta noite expressar ao Senhor a nossa gratidão, ouvir da Tua palavra, aprender, Senhor, contigo, Pai, ser ministrados, Senhor, nesta noite, Pai, através da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor tem algo a falar conosco, eu sei que o Senhor tem algo a revelar aos nossos corações. Eu sei que no momento de culto, Pai, quando nós Te damos liberdade, Senhor, o Senhor ministra aos nossos corações, as nossas necessidades, Senhor. Pai, nesta noite, nossa alma, nós temos sede da Tua presença, nossa alma tem sede de Ti, o nosso coração Te deseja, Senhor. Nós queremos nesta noite prestar um culto de adoração e louvor ao Teu nome, de maneira que o Teu coração se alegre e se agrade, Senhor. Por isso eu Te peço, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, tudo aquilo que houver em
nós, Pai, que não seja agradável ao Senhor, que nós possamos nesta noite eliminar das nossas vidas, Pai, pelo poder do Teu Espírito, vem nos santificar nesta noite, pelo poder do Teu Espírito, venha, Deus, manifestar a Tua glória entre nós nesta noite. Deus bendito, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Amém. Nós consagramos esse culto ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, fazer deste momento, Pai, um momento agradável, Pai, de louvor e de adoração ao Teu nome. Por isso dedicamos a Ti, Pai, esse culto, dedicamos a Ti nossas canções, dedicamos a Ti nossas orações, dedicamos a Ti a nossa vida, Senhor. Que a nossa vida seja uma expressão de louvor ao Senhor aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui hoje. Amém. Como sempre está, né? Amém. Nossos corações têm sede do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. São muitos corações reunidos com uma mesma intenção, com o mesmo direcionamento de buscar o Senhor, buscar a face dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pois o Senhor
eu sei que há um lugar que me espera. E este lugar que nós estamos falando, ele só é um lugar especial, só é um lugar onde o nosso coração deseja estar, porque a presença de Deus está lá. É a presença de Deus que faz o lugar ser especial. Este lugar, ele é apenas paredes, mas ele torna especial porque ele está aqui. Amém. Quando nós estamos na nossa casa se torna especial porque ele está ali conosco na nossa casa. O que torna a nossa vida uma vida especial é porque carregamos a presença deste Deus tão maravilhoso dentro dos nossos corações. Amém. Somos a arca que carrega a presença de Deus. Nos relacionamos com Ele todo o tempo e Ele nos torna diferentes. Ele nos torna diferentes. Esse é o nosso Deus.
Pulou, ó, eu pulei. É boa parte, boa parte. Fazer suspense. Ela é ansiosa. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que
Agora chegou a hora do irmão. Tudo é perda se eu não tenho agir. A tua graça
Esse é o motivo de nós nos reunirmos a cada domingo, no primeiro dia da semana, porque é da Tua presença que nós precisamos, é de Ti, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. O Senhor mesmo diz na Tua palavra que nós somos como ovelhas no meio de lobos, Senhor. E como poderemos, Pai, sobreviver no meio dos lobos, sendo ovelhas, se o Senhor, que é o nosso pastor, não nos guardar, não nos guiar, não nos alimentar, nos proteger, Senhor. Pai, é o motivo de estarmos aqui, nós reconhecemos, sem Ti não somos nada. Tua presença é tudo para nós, é tudo em nossas vidas, Senhor. O desejo do nosso coração é cada dia, Senhor, manifestar a Tua presença em nossa vida, para nos comportarmos no mundo, Pai, assim como o Senhor se comportou quando esteve aqui entre nós, para que o Teu Espírito age em nós e manifeste a Tua graça através da nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos enche da Tua presença nesta noite, fala ao nosso coração. Senhor, venha, Deus, liberar do céu a Tua palavra como uma flecha, porque nosso coração anseia por Te ouvir, Senhor. Nosso coração anseia por ouvir a Tua voz, meu Deus. Nós precisamos, Pai, da Tua palavra, da Tua direção, para nos guiar, para nos conduzir, para nos confortar, consolar, exortar. Seja qual for o desejo do Teu coração, é o desejo também do nosso coração aqui hoje, Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua direção. Ah, Senhor, Tua presença é suficiente em nossas vidas, é o que nos basta, e é por ela que nós estamos aqui, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, neste culto, tocando cada vida, abençoando cada um dos Teus filhos que vieram nesta noite para buscar a Tua face, Senhor. Em nome de Jesus. Quero chamar as crianças aqui, vamos orar por elas. Estenda já as tuas mãos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que nós precisamos da Tua presença, nós adultos que temos consciência, Senhor, nós temos consciência de que precisamos da Tua presença. Nós queremos também, Pai, que o Teu Espírito se revele a estes pequeninos, de maneira que eles tenham consciência da necessidade, Senhor, de andar nos Teus caminhos, de buscar a Tua face, de caminhar contigo, de aprender com o Senhor, de se relacionar com o Senhor. Meu Deus, revela-te, Senhor, às crianças, através da vida daquele que vai ministrar nesta noite aos corações deles. Vem, Senhor, com o Teu poder, na autoridade do Espírito Santo, ministra, ensina e faz, Senhor, se manifestar o Teu poder na vida destas crianças, Pai. Que eles tenham experiências reais e verdadeiras com o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor Salatiel vai ministrar a palavra. Deixou o microfone aí, glória a Deus. Então, pastor, esteja. Está ligado. Esteja à vontade, Deus abençoe, Deus te use. Graça e paz, irmãos. Amém. Sem Cristo não somos nada, né, Jesus? A gente está sendo lembrado através das letras inspiradas, né? E essas verdades não saem da nossa vida, a gente sempre está lembrando. Porque são palavras bíblicas. Nada que foi escrito aí foi algo só do sonho, do desejo de fazer uma música. Tem muitos assim, lamentavelmente, mas são palavras. Eu vejo quando eu não conheço, eu paro para ouvir primeiro a mensagem, né? Porque tem que ter mensagem bíblica, e essa mensagem do Cântico Novo, provavelmente dito, são mensagens que nos faz lembrar a Escritura sendo reavivada na nossa mente. E o interesse de Deus, irmãos, não é estar longe disso, não. Nós precisamos sempre estar sendo tocado pelo Espírito de Deus
para não esquecer da palavra. A palavra de Deus a gente costuma lembrar, né, daquele equipamento de transporte, ou seja, de viagem, né? As pessoas que gostam de ser, como é que fala? Aventureiros, né? Entra aí na jornada de uma viagem, e muitas vezes um mato lá dentro, né? Vamos dizer, hoje temos aí GPS, mas não deixa de ser um equipamento que vai mostrar para que lado que eu devo ir, né? E antigamente a gente costumava falar da bússola, porque não tinha GPS, né? E a bússola, ela é aquele equipamentozinho, igual o relógio, que tem ali um magnetismo dentro da bússola, que apontava sempre para o lado do norte, né? Do eixo que existe na Terra. E a gente costuma dizer, na nossa vontade de querer acertar ou desejar que alguém acerte, que Deus nos deu um norte, não é? Porque mostrando para nós o lado do norte, eu vou saber qual é o lado do sul, lateralmente o leste, o oeste, e assim sucessivamente. Então, a gente fazendo uma comparação das Escrituras, o que Deus quer para nós é isso, que a gente tenha esse GPS na nossa vida, na nossa mente, é a Bíblia, amém? É a palavra de Deus. Ninguém conheceu a Deus a não ser pela Escritura, pela palavra. Não tem outra forma de se revelar, né? Conhecer Deus no seu caráter, na sua personalidade, né? A gente tem salmos, por exemplo, Salmo 19, fala lá que uma noite faz menção a outra noite. A própria natureza, que foi Deus quem fez, anuncia a grandeza de Deus. Como é que a gente vai conhecer isso? Através da palavra. Amém? Amém. E eu vou falar para os irmãos que eu não quero ficar longe disso não. Eu quero estar aqui dizendo para os irmãos, eu quero que você abra aí já. Deixa eu ver a hora ali. 2 horinhas dá para mim falar. O culto começou tarde mesmo, vou passar. Não é mesmo? Abre aí 2 Coríntios, irmãos. Coríntios aqui do famoso time de futebol, né? Os Corinthians. Mas a gente vai. Essa água aqui, posso tomar ela? É sua. Opa! A gente vai examinar aqui, como eu sempre estou aqui com os irmãos, eu vou te caminhar um pouquinho. Aí no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Interessante a gente observar aqui essa passagem, como tem outras, que nos faz lembrar o que somos. Quem somos nós? De que estrutura somos feitos, não é? E Paulo não deixou aqui passar adiante isso. Por quê? Paulo teve uma experiência muito profunda com o Senhor. Além de ser chamado o pregador dos gentios, foi chamado para isso, para anunciar as coisas fora do reino judeu, né? Israel propriamente dito. Ele teve uma experiência pessoal com o Senhor, além daquela que ele caiu do cavalo ali, né, ao ver o brilho do Senhor, né, ficou cego. Todo mundo conhece essa passagem. Mas o que eu quero dizer aqui, conhecimento profundo, é que ele cita ainda nesse mesmo 2 Coríntios aqui, lá no capítulo 12, não precisa se abrir ainda, ele fala de um certo homem, né, que foi aos céus, ao terceiro céu, e lá teve ali
um profundo conhecimento das coisas que iriam acontecer e daí por diante, mas ali ele revela, eu creio até porque antes mesmo de ele escrever ou alguém escrever para ele, aqui Coríntios, ele já tinha tido essa revelação. Por quê? Para ele se colocar na pessoa que a Bíblia está chamando aqui de Barro. Alguém que se chama de barro é que reconhece o seu lugar. Quem sou eu? Eu sou um vaso de barro. Eu sou mais que isso. Não é? Para que serve um vaso de barro? Serve para colocar água, serve para colocar planta, né? No tempo lá de Jesus, servia para transportar água, servia para poder lavar os pés, enfim, não é? O vaso tem várias utilidades. E aqui ele mostra uma das utilidades, né? Em relação ao próprio Jesus. Quem sou eu e quem é Jesus? Em que lugar que eu estou? Chamando a atenção. Então veja bem, ele provavelmente colocou essa palavra aqui pela experiência que ele viveu. Porque, irmãos, vamos ser realistas. Paulo conhecia muita coisa, literalmente, conhecimento profundo acerca de línguas, de povos. Não era simplesmente um fariseu, mas era um fariseu estudado, não é? Vocês conhecem muito bem quem foi ali o formador da mente ali, ou seja, o mestre ensinador de Paulo. Você se lembra quem foi? Gamaliel, poderíamos dizer, hoje a melhor faculdade, a melhor universidade que se pode ter no mundo, aquela era uma delas, naquela época. Quem se formava como Gamaliel, ou seja, o camarada era um senhor doutor. Então, ele conhecendo muitas coisas, pesquisador, porque ele escreve aqui, e ele mesmo fala, ó, esse conhecimento que eu recebi secularmente, ou seja, dos homens, eu coloco para trás. Ele mesmo fala isso. Certa hora ele pega esse conhecimento para poder ensinar aqueles povos que na época eram os conhecedores das coisas também, que eram os gregos, né? Ele começa então a falar dessa questão da sabedoria. Se você pegar lá 1 Coríntios capítulo 2, ele vai falar ali com aqueles que conheciam as coisas. Olha, nem nada me propus a saber, não é? Ainda que eu tenha o conhecimento, ainda que eu conheça todas as coisas, a não ser aquilo que eu conheci através do poder de Deus, que é a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém. Então ele está passando um pouquinho do conhecimento que ele tinha e falou assim, mas isso não serve. Mas aqui, ele está falando para quem teve uma experiência de conversão. Ele está falando para a igreja. Eu creio que as cartas de Paulo, Deus separou a Paulo, assim como separou você para este mundo. Você não está aqui à toa, não. Nós não estamos aqui à toa, não. Nós estamos aqui para poder levar o conhecimento da palavra àqueles que não conhecem. Porque, lamentavelmente, as pessoas hoje não querem. A gama de pessoas hoje que querem estudar a palavra são poucos, irmãos. As pessoas estão querendo, sabe, oba-oba, as pessoas querem show, as pessoas querem bênção, as pessoas querem, não que a Bíblia não é uma bênção, sim, a Bíblia fala que todo aquele que anda com o Senhor, todo aquele que segue, todo aquele que quer obedecer, se esforça para isso, a bênção vai seguir ele, mas as pessoas invertem isso, as pessoas colocam, eu vou na igreja buscar uma bênção. Deus tem bênção? Sim, Deus é o próprio abençoador, mas não querem conhecer o próprio Deus, que é o abençoador, querem aquilo que ele pode fazer. Então, aqui a gente vê, irmãos, que Paulo está trazendo para nós um conhecimento, para dizer para mim, para todos nós, que lugar que eu devo estar. Temos, porém, esse tesouro. Ele começa a falar de tesouro. Opa, peraí, então tem alguma coisa mais aí que vai se juntar com o barro, que vai se juntar com o vaso.
Por que vaso? Por que barro? Primeiro que a gente precisa entender essa natureza. Primeiro, o tesouro, ele vai se encontrar dentro do barro, porque é isso que Paulo está falando aqui, não é? Ele está falando assim, vai estar levando o tesouro. Quem é o nosso tesouro? Eu encontrei o meu tesouro, Jesus. Agora, onde que esse tesouro está? Aqui nesse barro, neste vaso. Então eu vou entender que eu não posso passar disso, eu tenho que estar pronto. E aqui Paulo vai mostrando para todos nós como é que eu vou carregar esse tesouro. Se você continuar ele diz assim, em tudo, versículo 8, somos atribulados. E ele diz assim, mas não angústia. Ou seja, por que eu não vou estar angustiado? Porque ainda que eu seja, ainda que eu entenda que eu não sou nada, que eu não tenho nada de mim mesmo, ainda que eu seja fraco, eu tenho que reconhecer a minha fragilidade, porque ele está mostrando para mim que eu sou um barro. Ele está mostrando para mim que eu sou frágil. Mas ainda que eu seja tudo isso, eu posso estar atribulado, ou seja, lutando, passando por fome, passando por sem dinheiro, passando por tribulação, seja lá qual o nome que você possa dar para ela. Mas eu tenho o quê? O Senhor para mim, para a minha vida, para tirar toda a angústia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou ficar angustiado. Por quê? Porque eu estou carregando nesse vaso que aqui está, nesse barro, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele vai continuar dizendo aqui, falando, mas não desanimados. Quem é que nos fortalece? Ainda que eu seja fraco, ainda que eu seja barro, ainda que eu seja frágil. E é nesse lugar que eu tenho que entender que eu estou. Porque Paulo, ele quis se exaltar pela soberania das suas revelações. Deus permite o quê? Que lá no momento que ele estava pensando, olha, eu tenho conhecimento, olha, eu tenho a palavra, olha, eu sei ensinar. E ele vai até o céu e Deus aí fala para ele, olha, permite que o Satanás, ou seja, um mensageiro de Satanás, toque na vida dele com um espinho na cara, para que as excelências das revelações não me subam à cabeça. Deus pode revelar coisas maravilhosas, irmãos, mas nós não podemos esquecer o nosso lugar, quem somos. O tesouro é Jesus, não sou eu. Amém? Ele é o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho que carregar, ainda que seja na dor, ainda que seja na tristeza, ainda que seja no choro, mas Ele está em minha vida. Aleluia. É Ele que tem que brilhar. Eu vou brilhar o Senhor Jesus Cristo na minha vida quando eu estiver passando pelo deserto, quando eu estiver passando pela angústia, quando eu estiver passando pela fome, quando eu estiver passando pela sede. Eu vou brilhar, eu vou mostrar a grandeza do Senhor. Aleluia. É isso que Ele quer que a gente entenda. Que não precisa ser grande, irmãos. Precisa ser barro. Aquele que o Senhor pode manusear. Ele quer que a gente esteja nas mãos dEle. Aleluia. E o barro passa pelas mãos do Senhor. É Ele que vai fazer a obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Paulo entendeu isso. E muito mais outras coisas. Em saber que ele não podia se exaltar. Aí ele coloca um pensamento na sua vida e atitude também. Quando eu penso que estou fraco, aí é que sou forte. Por quê? Porque ele deixou-se manusear pela graça do Senhor. Sabe o que é graça? Graça é um favor, irmãos. A gente não buscou isso, ela veio. Ela veio até nós, é um favor de Deus para todos nós nos salvar.
É um privilégio a gente ser barro. É um privilégio a gente ter esse tesouro chamado Jesus em nós. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Outra coisa que nós não podemos deixar de entender. Por que o barro? Se você abrir Romanos 9, 20, abre aí, por favor. Mesmo Paulo ali ensinando a igreja daquela época. Por que barro? Versículo 20 diz assim: mas ó homem, mas ó Salatiel, mas ó pastor Ricieri, ó Rubem, ele está falando aqui com o homem, ó Laodiceia, ó Raabe, ó Márcia, e assim por diante. Esse homem aqui são várias pessoas. Ser humano. Ele está falando ali com um ser criado por Deus. Quem és tu? Que a Deus questiona, rebrigas. Porventura, é a coisa formada, dirá ao que a formou: por que me fazes assim? Ou não tem o oleiro, versículo 21, poder, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Deus levanta aí pessoas que a gente vê, meu Deus do céu, que tragédia. Eu fico pensando que Deus não está por trás disso, não, que Ele está, viu? Deus sabe de tudo. Às vezes, para nos ensinar, como por exemplo, a gente vê ali irmãos, é maravilhoso a gente procurar entender a situação de Abacuque. Deus silenciou para Abacuque, ele não estava entendendo. Por que Deus permitia ali a Babilônia, os caldeus, né? Caçando tudo, roubando, tirando o alimento da terra de Israel, e ele vendo daqui, meu Deus, olha, eu queria que tu me respondesse. Várias vezes ele ali, sabe, questionando, meu Deus, Senhor, mas por quê? É o teu povo que está sofrendo. Resumindo, né? Era o barro que Deus estava mexendo ali. Israel precisava do movimento das mãos de Deus. Como você, por exemplo, pode ler lá Jeremias capítulo 18, que ele fala o quê? Há um convite para o profeta: desce até a casa do oleiro. Primeira coisa, ele manda Jeremias se levantar. Depois ele manda ele descer. Por quê? Para a gente não se exaltar quando vai à presença de Deus. Amém, irmãos? Desce a casa do oleiro. Ali Jeremias ia ver ali as grandes obras do Senhor, e o oleiro é a mão de Deus fazendo ali um vaso. Para quê? Para a glória dele ou não para a glória dele. Aqui, por exemplo, Deus quando levanta lá Faraó, foi para a glória do Senhor? Foi. Por mais perverso que fosse o tal Faraó, rei do Egito, e Deus levantou ele para quê? Para poder lhe mostrar ali o que? As grandes revelações da sua soberania, o seu poder. E permitiu que Faraó agisse daquela forma. Ah, mas parece que Deus, ele é tipo, né, gosta, tipo nós somos as marionetes, né? Deus tem um propósito para tudo. Por isso que Paulo está dizendo assim: quem é você que questiona Deus? Quem sou eu? Por que, Senhor, tu está permitindo isso? Porque e lá no livro do profeta Abacuque, que ali praticamente ele foi um profeta, que não profetizou coisa nenhuma, porque profeta, ali ele tem mais uma luta com Deus, um questionamento, e Deus fala assim, Deus responde: eu vou te responder, eu estou tratando com o meu povo.
você fica esperto. No capítulo 2 de Abacuque lá, eu vou passar e vou trazer toda a revelação para você. Fica atento àquilo que eu vou te mostrar. Então, irmãos, é isso que a gente tem que fazer. A gente está vendo esse cenário mundial, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. O que a gente tem que fazer, Senhor? O que eu tenho que aprender com isso? Senhor, o que eu tenho que fazer com isso? Porque eu sou um barro. Eu sou um vaso que Deus vai usar para um propósito, irmãos. E Ele quer que esse propósito seja para a glória dele. Amém? Amém. E aqui a gente vê, voltando lá, Deus tem um padrão de trabalho. Esse padrão de trabalho exige uma coisa que aconteça em todos nós. Deus, por que Ele quer barro? Porque o barro aceita a mudança. Eu sou assim, me muda, né? Deus tem que me aguentar. Não. Cuidado com o teu pensamento, cuidado com a sua cabecinha. Você é frágil, não é? Se de repente você endurece serviço, você vai servir, né? Ou seja, o seu jeitão, você vai ser quebrado. E Deus lá quebrou o vaso que estava fazendo, quebrou e tornou a fazer outro. É isso que Deus quer. Ele quer quebrar aquilo que precisa ser quebrado. Amém, irmãos? Amém. Se o Brasil tem que ser quebrado, vai ser quebrado em nome de Jesus. Amém. Amém. Não adianta ficar por lá, mas ver culpando fulano, ciclano, beltrano. Ele vai quebrar aquilo que tem que ser quebrado. A Bíblia fala, a palavra de Deus é clara. Ele é o martelo que faz o quê? Que expulsa, fragmenta a pedra. Ele é o martelo. A palavra de Deus não vai deixar para amanhã o que ele tem que fazer hoje. Vai acontecer, vai acontecer. Eu posso ir, a gente às vezes, irmãos, nós temos grandes problemas com relação à mudança. A gente vê aí, a gente tem aí o filme O Peregrino, que é maravilhoso, né? Ensinado aí por gerações e gerações. Primeiro foi feito um livro, né? Quem teve a oportunidade de conhecer o primeiro livro que foi lançado, a primeira edição do Peregrino, depois foi mudando algumas coisinhas, mas a essência é a mesma. Depois veio o filme, e ali a gente vê algumas coisas acontecendo lá no personagem, que vem dele mesmo, que vem de nós. São coisas que, por que a gente tem que ser amassado? Por que a gente tem que ser trabalhado pelas mãos de Deus? Porque essas coisas veio por causa da natureza pecaminosa, que vão atrapalhar, que vão atrasar a nossa caminhada. Então, a nossa caminhada de cristão, até chegar no reino celestial, irmãos, nós estamos aí, sofrendo as mudanças que Deus quer que a gente sofra. Pensa que é fácil? Não, você vai chorar, né? O tempo está cedo, né? Então, o vaso, ele aceita a mudança. Por quê? Estamos num processo de transformação. Se você abrir lá Romanos 12:2, precisa. Quem fala lá em Romanos 12:2, igreja? Transformados pela renovação do vosso entendimento, não vos conformeis. Não vos conformeis com o quê? Com um professor chamado mundo. Você não pode se conformar com o que você está vendo, não. Porque se conformar com esse professor chamado mundo, você vai adotar o sistema mundano, que é o contrário do sistema celestial. Tá? A gente não tem que se conformar com isso. A gente tem que conformar. Olha o nome, conformar, que vem de quê? Forma. Adotar forma ou a forma do mundo. Isso na minha vida eu não tinha com isso. Eu tinha essa forma mundana. Mas às vezes, no nosso agir, no nosso dia a dia, essa forma, ela está encostada ainda, ela quer dominar. Por isso que Paulo fala as cartas de Gálatas, capítulo 5 lá, o que ele fala? Andai no Espírito e não cumprireis as obras da carne. Dessa forma. Essa
forma chamada carne não vai ditar regras para você. Muito pelo contrário, você que vai deixar para trás isso. Quando você anda no Espírito, quando você anda segundo o padrão de Deus, não segundo o padrão da igreja. Vou explicar. O que é isso? Porque tem muitas igrejas que não têm o padrão de Deus, lamentavelmente. A igreja que não vive segundo as regras da palavra, irmãos, não basta ter nome igreja, não basta ter nome templo, tem que ter palavra, tem que ter ensino bíblico, tem que ter conhecimento da verdade. Jesus diz assim, ali não era igreja, sabe, nominal, instituída, ali era pessoa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mesmo está dizendo, eu sou o Pai, eu sou o Filho, eu sou o Espírito Santo. Tudo se colocou em Jesus. Amém? Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Que as mudanças vão acontecer quando eu colocar na minha mente isso. Por isso que Paulo fala, nós temos a mente de quem? De Cristo. Que viveu aqui não foi para agradar Ele mesmo, e nós vamos seguir esse passo. Eu não estou aqui para agradar a mim mesmo. Irmãos, estamos vivendo uns dias onde a criminalidade do egoísmo está crescendo cada vez mais. Está, sabe, alarmante. Por isso que Paulo fala lá uma carta, né, de 2 Timóteo 3, nos últimos dias, né, isso ia aumentar. Agora, para quem que ele fala lá que iriam ser levadas ou levados, né, para esse tipo de coisa? Pessoas sem conhecimento, pessoas nécias. Nécias significa sem conhecimento. E a gente tem tudo aqui para ter o conhecimento. Então, esse trabalho de Deus na vida do barro, que sou eu, não é? Tem que ser constante. É transformação o tempo todo. É bom estar nas mãos de Deus todos os dias. Amém? O que mais que Deus está processando em nós? Uma coisa necessária e vem através do conhecimento da palavra. Quando a gente crê, quando a gente fala aquilo que está na palavra e não o que eu quero falar. Não é, irmãos, teatro. Eu estou aqui pregando. Não, eu tenho que viver isso. Que teatro é muito fácil. Todo mundo chega lá, é uma fantasia e faz uma encenação ali e está todo mundo vendo, mas não tem vida, não tem conteúdo de vivência. Não, tem que ser. Isso tem que estar na nossa vida. Processo de santificação. Onde Hebreus 12, Hebreus 12, 14 fala assim, sem a santificação, ninguém. Por quê? Porque aquele que não tem a santificação é porque não creu, é porque não quer caminhar, é aquele que não está entendendo o caminhar com o Senhor, não tem a santificação, porque o Senhor vai santificar aquele que quer buscar, aquele que está querendo ali, vislumbrou as coisas celestiais e fala assim, eles aqui, aleluia, glória a Deus. Então, a gente tem o convite do Senhor, né, para buscar dessa forma. Então a gente vê aí, quando eu estava falando, irmãos, coisas que nós temos na nossa vida que precisam ser mudadas. Precisamos o tempo todo fazer uma campanha contra nós mesmos, por causa do nosso ego. Não é verdade? Como que nós somos, digamos, estragados por causa do nosso próprio ego? Por isso que Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se. O que é negar a si mesmo? Irmão Rubem, o que você entende como negar a você mesmo? O que você poderia nos dizer? Eu gosto de mexer com a plateia. Senão vocês vão dormir aí, ninguém vai dormir. Dorme não, irmão. O que você entenderia disso, meu irmãozinho? Negar você mesmo. Eu estou diante do Rubem. Não querendo plagiar, nem parafrasear, eu faço aquilo que eu quero.
eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. É negar a si mesmo. Negando a si mesmo nessa ação. Você não quer negar você, mas você faz, né? Mas eu faço. Amém. Mas por que negar você mesmo? Rabi. Por que negar mesmo? O que é negar? Negar. Pedro negou Jesus. O que ele chegaram para ele? Você andava com o Senhor. Ele disse, eu não. Pedro falou isso. O que significa o não? Eu não a mim, não a minha vontade. Negar-se a si mesmo é isso, né? Não a mim, mas a vontade de Deus. Amém. Pastor Richard. Negar-se a si mesmo, para mim, é dizer não aos meus desejos e aos meus sentimentos. Então, vai chegando lá. Eu ando muito com esse rapaz aqui já há muitos anos. E aí chega alguém, fala assim, ó, eu te vi. Você estava com o Jorge, né? O que é que eu falo para essa pessoa? Não, nunca vi aquele cara. Você deve ter visto outra coisa. Eu estou negando a pessoa do Jorge. Esse para mim não existe, essa pessoa que está falando aí. Negar a si mesmo, Salatiel não mais vive. Quem é Salatiel? Eu tenho que falar para ti mesmo. O processo é esse. Quem vai falar alguma coisa a meu respeito? É Deus. É quem faz o vaso. De repente ele está fazendo lá, não serve, vou quebrar e fazer de novo. Porque esse Salatiel aqui, essa forma não está boa, vou fazer outro Salatiel. Eu não posso existir. Essa é essa a verdade. Paulo, quando fala, não sou eu mais que vivo. Quem que o mundo tem que ver em mim? Jesus. E para a gente chegar nesse patamar, irmãos, nós temos que, machucar bem o ego, que está aí se encostando, se esgueirando, querendo tomar conta, querendo subir na nossa cabeça, querendo ser o dominador da nossa vida, o ego, tal ego. O ego passa a ser o centro, tira Jesus para fora. É o egocentrismo. Tem que ser Jesus-centrismo. Então, por isso que eu falei do livro Peregrino. O livro Peregrino, ele traz ali algumas lições. A gente tem ali na caminhada, aparece uma coisa que estava nele mesmo. Não sei se quem viu o filme prestou atenção. Por exemplo, a adulação. Por que a adulação apareceu ali como personagem, né? que andava ali? Tem outros, tem a adulação, tem a malícia, tem o sábio segundo mundo, né? Quem não era dessas pessoas? Isso está encrustado em nós. Que a gente gosta de ser o quê? Bajulado. Nós gostamos de ser adulado. Eu conheço muita coisa. Você olha. Nós temos a raiz de malícia que precisa ser extirpado de nós, porque nós trazemos isso na nossa carne. Por isso que Paulo, como ensina em Gálatas, ele fala assim, olha, muito me surpreendo, fico maravilhado em ver que vocês começaram bem e estão terminando mal. Começaram no Espírito, estão terminando na carne. O que ele está querendo dizer aí? Que começaram ali andando segundo Deus, de repente deixaram o domínio do ser, ego, tomar conta de si mesmo. E aí começou as manifestações da carne, tomando conta. Então a gente vai vendo ali a alegoria daquele personagem, ou peregrino. Tem várias, tem a hipocrisia, né? Mas também tem o outro lado lá, que são aqueles que acompanham ele do princípio ao fim, que estão ali fazendo a diferença. O fiel, o esperançoso, o evangelista. O que significa? Deus está conduzindo também para mostrar para você, olha, acaba com esse negócio de adulação.
acaba com esse negócio de malícia, acaba com esse negócio de carne, de você mesmo. Porque isso, irmão, a gente tem que sufocar pelo poder da cruz. Por que cruz? Por que cruz, pastor Jorge? Morte. Por que Jesus subiu na cruz? Morte. Morte. É onde Jesus demonstra com a sua própria vida o lugar que eu e você deveríamos estar. Ali morriam quem? Morriam os malfeitores. Ali morriam quem? Aqueles que eram, sabe, os degenerados da sociedade. Aqueles que praticaram o mal eram julgados e levavam a sua cruz até o momento de serem pendurados nela. Jesus está falando assim: eu vou fazer isso por vocês. Ali foi julgado todo o pecado. Amém? Tudo foi consumado ali na cruz. Quando a gente quer encontrar com o Senhor, quando a gente quer andar com o Senhor, a gente precisa ir para a cruz. Não é? A gente precisa morrer no nosso modo de vida, deixar para trás toda aquela forma de entendimento de que o mundo não presta mais, irmãos. E o convite é esse: negar a si mesmo. Amém? Graças a Deus. Eu queria que os irmãos entendessem isso, né? A nova forma de posicionamento que nós devemos ter hoje. A gente vê ali o entendimento de Paulo, quando ele escreve ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala ali: eu sou uma nova criatura, aleluia, glória a Deus, não é? E a gente vai entendendo para poder reafirmar isso perante o mundo que nós estamos, irmãos. Por quê? Quando eu entendo que eu fui chamado, ainda que para sofrer por o Evangelho, ainda que passar situações difíceis por causa do nome de Cristo, como Paulo, ele conhecia e passou, eu tenho que ter isso na minha vida, né? Esse entendimento, esse conhecimento, e ter, como a carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, eu queria que você abrisse, nós vamos estar já encerrando. Eu tenho que estar preparado para estar respondendo, né? Segunda carta ou primeira? Primeira carta, capítulo 3, versículo 15. O que ele diz aí? Vamos ler o 14. Ele fala assim: mas também se padecerdes por amor da justiça, mas também se você vai padecer por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbe. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir-vos a razão da esperança que é em vós. Amém? Amém? Esse é o papel do cristão. Está preparado. Preparado com testemunho. Como é que a gente vai responder? Dando o exemplo, sendo testemunho. Se você errou, reconheça o erro, vai lá e conserta. Não é? É o que a Bíblia fala. Lembra-te de onde você caiu. De repente você errou perante alguém, vai lá e conserta. Você vai responder com mansidão. Você vai estar diante de uma causa, de uma situação, não é para consertar, com mansidão, com temor. Não é chegando, eu tenho razão, de repente você aprontou contra alguém, de repente você fez alguma coisa que alguém realmente tenha razão de ter falado, chega lá e conserta. Em nome de Jesus, chega na humildade, quebrantado, com temor, não é querendo contar, não, eu fiz isso por causa daquilo, não, olha, me perdoa. Porque dessa forma você vai estar testemunhando o quê? A fé que você tem em Jesus. Amém, irmãos? Amém. É esse o papel do vaso, é se quebrar, é estar na presença do Senhor e deixar o Senhor tratar, irmãos. E daí por diante não dá para a gente falar muita coisa aqui, porque aquele rapaz ali não permite a gente ir mais adiante. Glória a Deus. Amém? Deus que abençoe a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.